Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem interessante que está rolando no mercado de carros na Europa. Opa, vamos lá. Faz mais ou menos um ano, né? A União Europeia decidiu impor tarifas bem altas, chegando a quase 40%, nos carros elétricos que vêm da China. 38% em alguns casos, mirando marcas fortes como a BYD, a Geely. Exato. E a ideia, é claro, era tentar equilibrar o jogo, né? Proteger a indústria local, porque todo mundo sabe que os custos para produzir lá na China são, assim, bem mais baixos. Muito mais baixos. E tem outro ponto. A concorrência lá dentro da China está tão acirrada, uma verdadeira guerra de preços, que exportar acabou virando, na verdade, a opção mais lucrativa para eles. Mesmo pagando frete e tudo mais? Sim, as margens na exportação chegavam a 25%, às vezes mais, bem maior do que vender localmente. Isso no momento em que os Estados Unidos, praticamente fecharam a porta com tarifas de 100%, né? Nossa, 100%. Fechar mesmo. Então, a aposta geral, o que a gente via em publicações como a EV Magazine, por exemplo, era que essas tarifas da Europa iam acabar com a margem de lucro chinesa por lá. Pois é, a expectativa era que eles fossem forçados a desviar, a procurar outros mercados. Falava-se muito nos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia. África do Sul, China, mercados emergentes, com menos barreiras, talvez. Exatamente. E os primeiros dados que saíram até pareciam confirmar isso, sabe? Teve uma queda na exportação de carros chineses ali no finalzinho de 2024. Lembro desse gráfico. Caiu de umas 525 mil unidades para... Quanto foi? Umas 375 mil? Isso, por aí. Só que logo em seguida, bum, uma recuperação super rápida. Voltou para mais de 525 mil unidades de novo, quase batendo o recorde anterior. Então, olhando rápido, parecia que a estratégia de focar nos BRICS tinha funcionado. E explicada essa volta por cima. Parecia, né? Mas aí que tá a reviravolta interessante que as fontes mostram. Essa suposição estava errada. Como assim? As montadoras chinesas não só não recuaram da Europa, como elas, na verdade, dobraram a aposta no mercado europeu. E o impacto real das tarifas foi bem menor do que todo mundo esperava. Caramba! Então, a nossa análise hoje é para entender como, né? Como eles conseguiram essa proeza de desafiar as tarifas e as expectativas lá na Europa. E o caso da BYD é muito emblemático disso. Pensa só, mesmo com as tarifas já valendo, as vendas deles na Europa subiram 359% entre abril de 2024 e abril de 2025. Peraí, 300 e... 59% depois das tarifas. Exatamente. Eles chegaram a passar a Tesla em vendas na Europa. E olha que a BYD é relativamente nova por lá, tem uns 3 anos de mercado só. Isso não faz sentido à primeira vista. Qual foi a mágica, ou melhor, a estratégia? A chave foi uma sacada muito inteligente, uma mudança de foco. As tarifas da União Europeia foram desenhadas especificamente para os veículos 100% elétricos, os VS. Certo. Só que elas não incluíam, ou pelo menos não com o mesmo peso, os veículos híbridos. Ah, então a brecha estava aí. Exato. Então, em vez de mudar o destino das exportações, tipo sair da Europa, eles mudaram o tipo de carro que estavam promovendo mais fortemente lá dentro. Saíram um pouco dos elétricos puros e focaram nos híbridos. Nossa, que jogada. Quer dizer, a regulamentação focou tanto no elétrico puro que deixou essa porta meio aberta para os híbridos? Foi basicamente isso. E deu muito certo. Cerca de 2/3, 2 em cada 3 carros chineses vendidos na Europa, nesse período, eram híbridos, que, vale lembrar, ainda tem motor a combustão junto com o elétrico. Entendi. E as vendas desses híbridos chineses cresceram 50% em um ano na Europa. E não podemos esquecer que a China hoje domina a tecnologia tanto de elétricos puros quanto de híbridos, né? Eles são muito bons nos dois. Faz todo sentido. E imagino que o preço continuou sendo um diferencial forte, mesmo nos híbridos. Com certeza. O preço ainda é um trunfo enorme. Olha o exemplo do BYD Dolphin Surf, que é a versão europeia do Seagull que a gente conhece aqui. Ele deve chegar lá por menos de 20 mil euros. Menos de 20 mil euros? Isso é muito competitivo. Muito. Coloca uma pressão gigantesca em concorrentes como a Volkswagen, por exemplo, que tem modelos parecidos começando em 30 mil euros. E não é só a BYD. Tem Dacia, tem Leapmotor também chegando nessa faixa abaixo de 20. Enquanto os europeus, japoneses, coreanos... Os novos modelos que estão para sair nos próximos 18 meses devem começar na casa dos 25 mil euros.
Então essa chegada dos chineses mais baratos vai, assim, mexer bastante com o mercado de carros pequenos e médios na Europa. E não para por aí, né? Eles já estão pensando no passo seguinte: produzir lá mesmo. Exatamente. A BYD já tem planos bem concretos para abrir fábricas grandes na Hungria e na Turquia. Coisa para o ano que vem já. E quando a produção for local? Aí acaba a tarifa de importação da UE para esses carros feitos lá, né? E o ponto crucial é, eles já estão conseguindo ter lucro na Europa agora, mesmo pagando as tarifas atuais. Isso deixa os reguladores europeus numa sinuca de bico, imagino. Aquela análise da CNBC resumiu bem esse dilema, né? Sim, resumiu perfeitamente. Primeiro, ficou claro que a tarifa tinha essa brecha, né? Não cobriu os híbridos como deveria, talvez. E consertar isso agora é muito complexo. Não dá para simplesmente aumentar a tarifa dos híbridos. Poderia, mas a discussão que está rolando agora nem é tanto sobre ajustar a tarifa. O que se fala é em talvez impor um preço mínimo para os carros elétricos chineses. Um preço mínimo. Para quê? Para evitar que eles vendam muito barato. Exato. Para tentar evitar que eles canibalizem o mercado, sabe? Para tentar dar uma estabilizada e proteger as montadoras locais. Mas espera aí. Se colocar um preço mínimo muito alto, isso não vai contra o objetivo de massificar o carro elétrico que a própria Europa precisa para cumprir as metas de emissões? É exatamente esse o paradoxo. É aí que a coisa complica. Preços mais altos dificultam o acesso, né? Tornam mais difícil aquela adoção em massa que é necessária para as metas ambientais. E os consumidores europeus querem esses carros mais acessíveis. Um preço bom são majoritariamente as marcas chinesas. Entendi. E o risco lá na frente, então, é que quando essas fábricas chinesas na Europa começarem a produzir a todo vapor... Aí a oferta desses carros mais baratos vai aumentar muito. Isso pode sim colocar em risco a sobrevivência de algumas montadoras europeias mais tradicionais, especialmente as que não conseguirem competir em preço nesse segmento. É um cenário bem complexo mesmo. Muito. O que a gente viu nesse último ano foi assim uma demonstração incrível de resiliência e de jogo de cintura estratégico das montadoras chinesas. Elas não só acharam um caminho para contornar as tarifas com os híbridos, como já estão se preparando para eliminar essa barreira de vez produzindo localmente. Realmente impressionante a capacidade de adaptação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta importante para refletir, né? Com certeza. Pensando nessa demanda forte por carros elétricos acessíveis na Europa, nas metas climáticas que pressionam por essa mudança, e agora com essa produção local chinesa chegando para zerar as tarifas. Como vai ser essa convivência, ou essa competição, né, a longo prazo, entre as marcas europeias tradicionais e essas gigantes chinesas crescendo dentro do território delas? Qual vai ser o equilíbrio encontrado entre o que o consumidor quer, o que o planeta precisa em termos de emissões e a necessidade de proteger a indústria que já existe lá? Fica aí a questão para a gente pensar. É um jogo que está só começando.